Verificação do efeito Joule pela calorimetria. O objetivo desse experimento é obter e comparar dados teóricos e práticos do efeito Joule. A captação dos dados teóricos se deve pelo denominado efeito Joule, que é quando um corpo passa a emitir calor quando atravessado por uma corrente elétrica. A razão disso é pela transferência da energia cinética dos elétrons para o átomo, resultando em um aumento do estado de agitação dos átomos, consequentemente aumentando sua temperatura. A fórmula em questão do efeito Joule é Q igual I² vezes R vezes T, onde Q é a quantidade de calor, I a corrente elétrica, R a resistência e T o tempo, enquanto dos dados experimentais é Q igual a mCt, onde Q é a quantidade de calor, M a massa, C a calor específico e ΔT a variação de temperatura. Para a captação dos dados, foi necessária a confecção de um calorímetro com um copo e uma tampa de isopor. A escolha desse material se deve pelo fato dele ser um excelente isolante térmico, por conta da sua estrutura de células fechadas e cheia de ar, que dificultam a passagem do calor. Na tampa, foram feitos furos para a passagem de um termômetro digital e os cabos do circuito. Para iniciar o experimento, foram escolhidos 3 resistores, um de 22 ohms, um de 56 ohms e um último de 82 ohms. O circuito foi montado por uma ligação em série entre a resistência e um amperímetro, na qual foi ajustada uma voltagem fixa para as 3 resistências de 7,3 volts. O circuito foi imerso em 100 gramas de água destilada. A água foi pesada através de uma balança de precisão, e a temperatura inicial da água foi captada. Após ligar o circuito e emergir ele na água, as temperaturas foram anotadas de 2 em 2 minutos, por um total de 10 minutos. Ou seja, 5 temperaturas foram anotadas por resistência. Como previsto pelos cálculos, a potência e a corrente foram diferentes nos 3 resistores utilizados. Isso porque esses valores são diretamente vinculados à resistência do circuito. Os resultados obtidos pela teoria das fórmulas do efeito Joule e da quantidade de calor foram possíveis de ser realizados após medir as resistências e as correntes utilizadas no sistema. Comparando os resultados obtidos experimentalmente e teoricamente, a proximidade entre os valores é inegável. Observando o gráfico do calor, é possível ver que as retas que representam cada uma resistência têm um comportamento muito semelhante. Como conclusão dos resultados obtidos, é possível concluir que o experimento foi bem realizado e o fenômeno do efeito Joule pode ser demonstrado de maneira experimental.